certamente, dinheiro, a remuneração que você paga para ele, não é o fator maior de motivação. Não é. De longe não é. Claro que se você pagar um salário abaixo do mercado, ele desmotiva, mas a remuneração ele não motiva muito mais do que outros itens. Tem coisas que motivam muito mais do que a remuneração. A pessoa tem que perceber na sua empresa que ela tem plano de carreira, que ela tem um plano de crescimento, ela vai crescer na sua empresa. Quanto mais autonomia você der para as pessoas, melhor ela vai se sentir. Não tem ninguém no cangote dela aqui o tempo todo, né? Ela precisa saber em que ponto da cadeia da sua empresa ela está, ou seja, ela perceber o quanto ela é importante para o lucro, para a lucratividade da empresa. Eu sou de Guarapari, né? Moro em Guarapari, no Espírito Santo. Tenho 17 anos que eu tenho minha empresa aqui. E meu pai já teve negócio aqui, eu continuei. Meu pai era padaria, eu entrei no ramo de salgados. E montei a minha fábrica aqui em Guarapari, já tem 17 anos. E venho lutando nessa cidade, que é uma cidade praticamente que funciona com o turismo. Hoje já está bem melhor, mas sempre foi uma cidade que viveu do turismo, sempre viveu do turismo. Hoje já tem uma população boa na cidade, né? Mas as dificuldades na cidade é muito grande para poder se manter um negócio, na verdade é isso, porque o movimento maior se torna... Antigamente era 3 meses, né? Que era praticamente dezembro, janeiro e fevereiro, até o carnaval era movimento direto. Hoje as férias se resumiram em um mês mesmo, janeiro e acabou. Então é uma cidade muito difícil, até porque é muita gente que não é do local, é muita gente de fora que vem para a cidade, até para você conseguir funcionário, hoje está muito difícil trabalhar. Qual seria assim, uma primeira pergunta que você gostaria de me fazer? A primeira pergunta foi meu problema hoje. É contratação, gestão de pessoas. Legal, quer dizer, a sua pergunta é em cima de pessoas aí. Perfeito. Bom, vamos lá, vamos falar. Esse é um assunto muito interessante, até porque ele, né, é algo que, assim, 100% das empresas, inclusive grandes empresas, também têm dificuldade, porque as pessoas são bem mais valiosas que a gente tem numa empresa, são bem mais valiosos de todos, né? Sem pessoas a gente não faz nada, não existe nenhuma empresa que você aperta um botão e ela faz as coisas sozinha, não tem nada. É através das pessoas também que nós, empresários, donos do negócio, vamos conseguir sair do operacional para fazer a empresa crescer. A gente só consegue se tiver pessoas para nos ajudar, né? A primeira coisa que eu preciso lhe dizer é que a dificuldade não é uma dificuldade por conta da cidade. A gente pode dizer assim, não, mas Guarapari é pequeno, então tem pouca opção de pessoas para eu contratar. Mas eu moro em São Paulo, e em São Paulo, apesar de ser uma cidade grande, também tem dificuldade de contratar pessoas. E quando eu falo pessoas, boas pessoas, porque, né? Só tem uma maneira da gente resolver isso, Miriam, a médio e longo prazo. É você formar a mão de obra. Então você vai contratar alguém que tem 0 experiência com o seu negócio, 0. Não tem vício nenhum, uma pessoa muito jovem e que tem algumas qualidades que a gente precisa localizar nessa pessoa. Tem ética, tem um nível de inteligência suficiente para o seu negócio, né? Tem algumas habilidades de comportamento também, são pessoas menos complicadas ali de lidar no dia a dia. Tem algumas características que a gente leva em consideração para trazer essa pessoa, e aí com a pessoa jovem, você vai formar ela da maneira que você quer para que ela consiga fazer as atividades da sua empresa. E aí, né, a sua empresa não tem uma única atividade, tem várias atividades diferentes, e aí você vai precisar saber para onde é que você vai contratar e treinar essa pessoa para aquela função. A gente vai criar um processo de formação de pessoas. Isso é mais barato. Isso você não fica numa mão de uma pessoa só, porque das 5 que você treinar, vamos supor, 5 não vão ficar, né? Vão ficar os que você quer que fique. Vão ficar os melhores. Os outros vão para o mercado. E por aí vai, né? Bom, tá claro? Isso aí tá... Sim. Faz sentido essa mensagem? Faz, entendi. Bom, agora vamos pensar numa solução de mais curto prazo. E quando eu falo curto prazo, não estou dizendo que está errado, não. É o seguinte, veja.
E também na formação de pessoas, é o seguinte, para a gente contratar alguém no mercado, trazer alguém do mercado para dentro da nossa empresa, a gente precisa atender a 5 processos. Existem 5 processos que envolvem a gestão de pessoas. São 5 processos. Atente bem para isso, porque eles são integrados. Se a gente pula um deles, a gente vai ter problema com as pessoas. Bom, então o primeiro processo chama-se recrutamento. Não é a seleção, é o recrutamento. Recrutamento é o seguinte: onde é que eu vou localizar potenciais pessoas para eu entrevistar? Onde é que eu localizo elas? Em que site, em que ambiente físico, em que ponto eu localizo as pessoas que eu vou contratar para a minha empresa? Por exemplo, no seu caso, você tem uma fábrica de salgados. Então, um ponto que você pode recrutar pessoas é aonde? Na sua concorrência. Lá tem pessoas que parte delas pode estar insatisfeitas, ou podem estar, sei lá, tem alguma... Né? Ali é um ponto. Ali é um ponto. Se você fizer chegar um anúncio ali, até você me perguntou, né? Eu devo usar anúncios nas redes sociais? Se você, claro que deve. Se você chegar um anúncio ali, você ali pode ser um ponto de recrutamento. Assim como pode ser um ponto de recrutamento, tem faculdade, não tem em Guarapari? Tem. Faculdades podem ser um ponto de recrutamento. Outros ambientes que lidam com comida, uma padaria, você estava falando que seu pai tinha padaria, é isso? Sim. Então, uma padaria, mas padaria não é salgado. Mas as pessoas estão habituadas. Não, mas tem a ver, tem a ver. Entende? Então, a primeira coisa é essa, você pegar um papel e vai escrever, vamos dizer, 5 pontos de recrutamento. Aqui tem pessoas potenciais, aqui. Esse é o primeiro processo. Se eu não tenho esse processo muito claro, eu não sei onde buscar as pessoas. E aí você me perguntou, faço um anúncio? Eu vou dizer, você viu que eu nem respondi daquela pergunta que eu queria responder aqui. Você pode fazer, mas você vai colocar esse anúncio aonde? Em Guarapari toda? Você vai perder dinheiro, vai atrair uma pessoa que não é a pessoa que quer trabalhar com você, né? Porque, sei lá, vou usar um exemplo aqui que não tem nada a ver, mas uma pessoa que... A gente tem um aluno que tem uma oficina de pintura, né? Alguém que está na oficina de pintura não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, né? Você não vai colocar o anúncio lá. Então, anota, Miriam. Primeiro ponto, Miriam, todo mundo está nos ouvindo. Primeiro ponto, recrutamento. Tá? Primeiro ponto não, primeiro processo. Segundo processo, primeiro é recrutamento. Segundo processo, a seleção. A seleção. Quer dizer, como é que eu diminuo o risco de botar para dentro da minha empresa alguém que não é aquela pessoa que eu queria? Então, existe um processo de seleção na sua empresa, onde você vai fazer 10 perguntas para essas pessoas, ou mais, e nessas perguntas, você vai reduzir o risco de contratar alguém errado. O processo de seleção de todos os 5 é o mais complexo. Porque é muito difícil você saber se quem está na sua frente é a pessoa certa ou não. É bem difícil. Você tem uma ideia, uma empresa grande, você sabe qual é a taxa de erro dela? Em torno de 50%. De cada 10 que ela contrata, 5 não vão dar certo. Uma grande empresa que já tem habilidade. Imagine quem não tem o processo. Para quem não tem um processo e faz uma seleção sem ter processo como eu estou falando, a taxa de erro chega a 80%. E é por isso que o empresário diz, o contrato não dá certo, porque não tem um processo para contratar. Né? Quando não é pior, né, Miriam? A pessoa está passando ali na rua, aí você pergunta, você tem experiência com salgado? Tenho, então vem para cá. Não, amanhã você já vai começar a trabalhar. Não pode ser assim. E não vai dar certo. Né? Pode ser até que dê certo, mas... Muito difícil. Muito difícil. Então, ouça bem que isso é importante. Taxa de acerto, quando você tem um processo, por exemplo, no meu caso, eu tenho um processo. A minha taxa de erro ainda é de 50%. Eu já sei isso. De 10, eu já sei que 5 não vão dar certo. E os 5 podem ou não dar certo. É difícil essa seleção. Por isso que a gente tem que aprender a fazer isso bem. Uma vez você tendo o roteiro na mão, e você, uma pessoa experiente, você vai, com o tempo, aumentando essa taxa de
de erro, desculpe, vai diminuindo a taxa de erro e vai aumentando a taxa de acerto, tá? Hoje eu erro menos, hoje eu erro bem menos do que eu errava no passado. Minha taxa é maior do que 50%, o que é muito para uma pequena empresa, mas é porque eu também já faço isso há muito tempo, né? Bom, terceiro processo, vai acompanhando, Miriam, porque está tudo integrado, né? Tudo integrado, um depende do outro, é como se fosse uma teia. O terceiro processo é o seguinte, é o treinamento. Eu contratei alguém, aí a pessoa disse assim para você, mas Miriam, eu sou sênior nisso aqui, eu já trabalhei 10 anos numa fábrica de salgados, você vai me treinar em quê? Eu já sei tudo. Não, vou lhe treinar, você vai fazer, você trabalhou na fábrica, tá, mas na minha fábrica você não trabalhou. Então aqui eu vou fazer todo o beabá com você, aí você vai fazer o beabá com ele. Mas ele sabe como fazer um risole. Você faz risole? Faço. Pronto, ele sabe como fazer um risole, você vai ensinar ele a fazer o seu risole. Entende? Eventualmente ele, se tiver muita experiência, pode ser até que, né, melhore até a sua receita e tal. Então, é fundamental o treinamento. Tem um programa de treinamento simples, nada complicado. Com passo a passo ali que você faz. Eu vou explicar isso também nas aulas com calma, né? E aí, veja que coisa interessante que eu vou lhe dizer agora. Quando você faz o treinamento, você já vê o seguinte, errei na pessoa. Eu já vi que ele não era a pessoa, porque ele não sabe de nada, ele não consegue entender nada que eu falo, ele não tem boa vontade, aquela pessoa meio desinteressada, não é a pessoa certa, aí você já manda ele embora. Então, o treinamento é um complemento à seleção. Tá me entendendo? Entendi. É como se você botasse ele na cadeira e dissesse, agora você vai aprender isso aqui. E aí você vai ver o desempenho dele ali. Tá? Então, esse é o terceiro processo. Quarto processo é o que a gente chama de avaliação de desempenho. Tá? Miriam, não se assuste com tudo isso que eu estou falando, porque tudo isso numa pequena e média empresa não é tão complicado quanto numa grande empresa. Tá? Mas é necessário. Necessário. A avaliação é o seguinte, você vai estabelecer pontos né, no tempo para avaliar o seu colaborador. Então, o colaborador entrou na sua empresa, o ideal é que ele, no primeiro mês, ele esteja ali sobre os seus olhos 24 horas. Esse é o ideal. Ele esteja num ponto que eu brincava na empresa de tecnologia que eu tinha, né? Eu vendia essa empresa e hoje me dedico só a essa empresa que você está, né, como aluna. Eu brincava com o meu gerente e dizia o seguinte, quando vocês contratarem um estagiário, você sabe onde é que ele vai trabalhar primeiro? Ele dizia, não, eu dizia, na sua sala. Ah, mas minha sala é a sala do gerente. Mas é ali que você vai botar ele. Ou então você vai para a sala da produção, vai ficar com ele lá até aqui. Primeiro mês. Então, o primeiro mês é avaliação todo dia, toda hora. Olhando ele e vendo se ele... Não é olhando assim, né? Não é olhando atrás dele, para ele não ficar... É observando. Acompanhando. Isso. E aí, a cada semana... Início, viu, Miriam? Início, ali, a pessoa entrou, a cada semana você senta com ele, toda sexta-feira, toda segunda-feira, você senta com ele e você dá um feedback para ele. Eu vou ensinar também como dar esse feedback. Isso aqui que você fez foi bom, isso aqui precisa melhorar. E aí você vai vendo se a pessoa tem disposição para ele ouvir ou não. Se não tiver, sabe aquela pessoa que entra por um ouvido e sai pelo outro? Também a avaliação já é um processo de seleção. Você não perde tempo, entendeu, Miriam? Para ficar com alguém que daqui a 6 meses você descobre que a pessoa é errada. Já fez tanta besteira nesse período, né? Verdade. Tá? E aí a gente vai passando essa avaliação. Depois do primeiro mês, se você achar que ele é uma pessoa que deve ficar com você, aí você pode agora fazer uma avaliação a cada 15 dias, depois a cada mês, e vai passando até chegar no que a gente chama de avaliação anual, que é um funcionário que já está com você há mais tempo. Tá? Tranquilo até agora? Tranquilo. E o quinto processo e último é o processo de motivação. Então, imagine que você recrutou bem, selecionou bem, está dando tudo certo, treinou, opa, gostei da pessoa, ele está aprendendo, ele quer fazer.
avaliou, ele, realmente ele tem um desempenho bom, eu estou gostando dele, é uma pessoa que se enquadra no meu perfil, né? Porque às vezes é uma pessoa boa, mas não bate com a sua cultura, não adianta. E aí agora você tem que reter ele na empresa, porque senão você vai perder isso tudo que você fez. Ó. Não dá um trabalho do lado fazer isso, né? E aí vem a parte de processo de motivação. São, como é que a gente chama? Ingredientes, não, estou tentando usar uma palavra aqui mais correta. São ações que você vai ter que usar na sua empresa para manter esse funcionário motivado. Né? E certamente, dinheiro, a remuneração que você paga para ele não é o fator maior de motivação. Não é. De longe não é. Claro que se você pagar um salário abaixo do mercado, ele desmotiva. Mas a remuneração ele não motiva muito mais do que outros itens. Tem coisas que motivam muito mais do que a remuneração. Com isso, vou repetir, não estou dizendo que você deve pagar abaixo do mercado. Não. Porque se você paga abaixo, você... Mas não vai adiantar você pagar o salário do mercado se você não colocar outros ingredientes, né, para motivar a pessoa. Por exemplo, a pessoa tem que perceber na sua empresa que ela tem um plano de carreira, que ela tem um plano de crescimento, ela vai crescer na sua empresa. Vai crescer lentamente, porque, né, uma árvore cresce lentamente, né, para crescer o filho, então ela vai crescer, mas vai crescer em outras coisas mais, quanto mais autonomia você der para as pessoas, melhor ela vai sentir. Não tem ninguém no cangote dela aqui o tempo todo, né? Lá na frente, sabe? Também, ela precisa saber em que ponto da cadeia da sua empresa ela está, ou seja, você precisa dizer para ela assim, ó, se essa coxinha queimar, eu vou perder meu cliente. O cliente vai reclamar. Então, se essa massa que você fizer botar sal demais, muito mais do que aquilo que eu falei, você sabe, mas eu só boto sal. Mas se você botar um sal além da conta, a gente pode perder um grande cliente. Entende? Então, ela perceber o quanto ela é importante para o lucro, para a lucratividade da empresa. Percebeu? Então, se você executar isso, Miriam, em 5 processos, você vai conseguir formar uma equipe que vai tornar a sua empresa mais lucrativa, você vai conseguir formar uma equipe que vai fazer com que você tenha mais tempo na vida, que vai lhe tirar do danado do operacional, que vai reduzir a dependência da empresa em você, que é tudo isso que a gente quer como empresário, né? Porque você vai ter uma equipe de primeira, vai ter um braço direito, então a gente precisa ter um braço direito da empresa, né? E sua pergunta é muito boa por isso. Bom, maravilha. Como é que você está? Tudo em ordem? Tudo. A gente está aqui, graças a Deus, você tem dado uma luz, né? Para a gente, eu já estou no mercado há muito tempo. E você tem alguma pergunta para me fazer? Eu tenho uma certa dificuldade com alguns colaboradores meus. É porque eles se viciaram com umas coisas. Então, às vezes, a gente tem uma certa ideia e para implantar essa ideia, olha, a gente tem trabalho aqui. E você está falando que tem alguma dificuldade hoje com a gestão dos funcionários, né? Tem algum com a gestão de funcionários. Isso. Tem algum ponto específico que você queira falar? Isso. É que, até na questão da motivação, sabe? Porque a gente sempre implanta algum método e ele funciona por uns dias, depois aí um começa a não fazer, o outro começa a não fazer e vira naquele vício de não fazer. Como a gente sistematizar para que isso aconteça sempre, para que a partir do momento que se implante, ele seja sequencial. Legal. Você tem quantos funcionários hoje, Maurício? Você tem 2 lojas, né? Nós temos 2 lojas, Em uma loja eu tenho 5, na outra eu tenho 3. São 8 ao todo, né? Isso. Na que tem 3, são funcionários que eu abri essa loja mais recente, então a gente já conseguiu implantar determinadas coisas mais fáceis, mas na outra já são funcionários muito antigos. Eu acho que eu fui, durante um período, acho que eu fui mais pai do que patrão. E aí acaba você gerando essas coisas assim. Então é isso que eu tenho essa dificuldade, de como motivar o funcionário para que ele faça. Eles só querem fazer perante um pagamento. E eu acho que já chegou o tempo de que não pode ser assim, que tem de ser mesmo por uma motivação. A gente, como empresário, você é interessante que você
você fala algumas palavras que são muito importantes para a gente aprender, né, como pessoa, como empresário. Você fala assim, eu descobri, né, pelo menos eu ouvi de você, algo assim, eu descobri que grande parte dos problemas que eu tenho foram causados por mim mesmo, né? E eu também, né? Na minha empresa, 100% dos problemas que existem são causados por mim mesmo, né? É a gente que faz a coisa, os problemas acontecem por conta do nosso desempenho como administrador. Uma empresa como a sua, com 8 funcionários, com 10 funcionários, a gente tem que começar a praticar, que é o seguinte. Se você vamos explicar isso com bem cuidado, né, com muito cuidado, que é o seguinte, quando a gente pega uma empresa, a gente tem 3, se a gente dividir esses funcionários que a gente tem em camadas, em níveis, a gente vai ter 3 níveis de funcionário, 3 níveis, quando a gente chama de desempenho. A gente sempre, qualquer empresa, viu, Maurício, empresa grande, pequena, média, tudo. A gente vai ter sempre os funcionários que são acima da média, a gente vai ter os funcionários que estão na média, e a gente vai ter os funcionários que estão abaixo da média. Que proporções são essas? Bom, as proporções, isso pode variar de uma empresa para outra, claro, mas as proporções são mais ou menos assim. Bom, funcionários acima da média, no máximo, 20%. No máximo. Mais difícil você ter 20%, você vai ter 15%, 10%. Mas vamos dizer que seja uns 15%, vamos dizer que seja 20%. É um dado de mercado aí que... Então, apenas 20% dos seus 8 funcionários estão acima da média. Ou seja, 8 vezes 2, 16, dá 1,6. Você não só tem um funcionário ali, talvez 2, que são acima da média. Tá? De novo, não estou falando da sua empresa, é só um quadro geral. Quando a gente vai para os funcionários abaixo da média, depois eu vou chegar na média, porque a média é uma conta de subtrair, né? Então eu tenho aqui 20%, abaixo da média, eu vou ter ali uns 20% também, 30%, mais uns 20%. Vamos nos acomodar aqui com 20%, tá? 20%. Eu poderia chegar a 30% aqui, vou chegar a 30%. Eu vou ser mais rigoroso aqui nessa nossa conversa. Eu aqui dentro gosto de fazer 30%. Então eu tenho 20%, tenho 30%, então eu tenho 50% de funcionários na média. Tá? Vou repetir para quem está nos ouvindo. 20% acima da média, 50% da média e mais 30% abaixo da média. Você sabe o que eu tenho que fazer com os funcionários abaixo da média? Eu tenho que fazer 2 coisas. Só 2 coisas com eles. Eu tenho que, primeiro, né, ver se eu consigo fazer com que eles encostem aqui na curva, que eles se movam para a curva, que é a curva da média. Então, eu tenho um funcionário que está aqui, eu vou motivar, eu vou treinar, eu vou fazer aquele 5 processos, para ver se ele se aproxima, se ele vai indo. Se ele não for, você sabe o que você tem que fazer com ele? Trocar. Você tem que tirar ele. Vai chegar um ponto que não vai ter jeito. Não é o ponto, já chegou. Um funcionário abaixo da média, infelizmente, e eu não estou falando aqui para nenhum funcionário, eu estou falando, e não está nos assistindo funcionário, né? Quando um funcionário me assiste, fica bravo comigo, me xinga ali no YouTube. Me xinga no YouTube, me xinga. Um dia desse me xingou ali, eu tive que deletar, né, o conteúdo, porque esse conteúdo não é para funcionário. Esse conteúdo é para o dono da empresa, né? Então, os funcionários abaixo da média, eu preciso mandar embora. Né? E ele não vai poder só encostar, ele vai ter que passar a curva para ter acima da média. Bom, quando eu faço isso, tem no meu livro, e no treinamento também eu falo isso aí, você vai chegar nesse ponto. Tem a Ambev, né, que é um exemplo de meritocracia no mundo, não só no Brasil, tanto que ele tem um empresário mais rico do Brasil, né, que é o Jorge Paulo Lema, bilionário. Eles tinham uma tal da reunião da fumacinha. A cada ano ele se reunia, o diretor, e esses funcionários abaixo da média, eles eram todos demitidos. Todos, 100%. De maneira que ele girava sempre com pessoas novas na empresa. Os acima da média, alguns saíam. Não, eu vou falar isso já, dos acima da média e abaixo da média. Então, quando você faz isso, Maurício, você cria na sua empresa uma motivação automaticamente. Porque as pessoas vão pensar assim, opa,
Opa, esse cara aqui não é meu pai, não. Ele é meu chefe, né? Eu não vou usar a palavra patrão. Ele é meu chefe, é ele que comanda a empresa. E se eu não tiver um desempenho, no mínimo na média, se eu não tiver na cabeça dele isso não vai estar muito claro, né? Mas se eu não tiver um desempenho razoável, eu vou ser mandado embora. Isso cria na empresa uma motivação que eu chamo de cima para baixo. Não é a melhor motivação, mas ela é a motivação necessária. Quando você deixa na sua empresa funcionários na média, as pessoas percebem que aquela pessoa que está lá e ficam lá e você permite que elas ficam. E o que que acontece? Sabe o que que acontece? Adivinha? Adivinha o que que acontece? Quem está na média cai. Cai. Não acontece com você um funcionário? Isso. Eu já observei, eu mudei uns funcionários de uma loja para outras que eles tinham desempenho em uma loja, quando chegaram na outra que chegaram, que tinham funcionários que tinham médio inferior, eles baixaram, não houve um upgrade, eles fizeram foi diminuir. Exatamente, exatamente. Então você precisa, aqui, bom, já entendemos o que a gente tem que fazer com os abaixo da média, já entendemos, né? Você e todo mundo está nos ouvindo. Os alunos da média, você tem que observar muito de perto, para saber como é que eles se movem. E muitos, viu, Maurício, muitos vão ficar na média e é assim mesmo. A gente não vai... É isso, claro. Não, nem todo mundo vai chegar acima da média, nem todo mundo. O que você tem que observar é os que estão caindo padrão. Quando cai um padrão, pode não ser um problema deles. Pode ser um problema seu. Tem um vídeo meu que se chama Como Motivar um Funcionário. Eu acho que o nome do vídeo é esse. Mas você pergunta no grupo que eu coloco lá depois. Nem se preocupe em anotar. Depois você me pergunta no grupo, eu passo para o seu link direto lá do grupo. Não se preocupe não. Eu acho que o nome é esse. E eu falo quais são... Eu falo três itens ou 4 de... Porque é tanto conteúdo na minha cabeça que às vezes eu não gravo tudo. 3 ou 4 itens que eu falo de motivação do funcionário. Você tem que usar esses 4 itens em toda a camada aqui, inclusive nos que estão abaixo, enquanto você não manda embora. Mas o de cima é que você tem que motivar, senão o que é que acontece? Ele vai embora para outra empresa. Então, só falei isso tudo porque no seu caso, 8 funcionários não é uma empresa já tão pequena, já está chegando em 10. Passou de 5, a empresa já começa a ser mais complexa. 10, 15, 8, está muito perto de 10, sabe? E você vai querer ter 20, né? Vai querer não, nós vamos dobrar o tamanho da sua empresa. Nós vamos dobrar o tamanho da sua empresa, viu? Olha lá, aquilo que eu falei para a Miriam. Vamos dobrar o tamanho da sua empresa. Acredito. Nós temos o mercado. O que nos falta é colocar no trilho para a gente poder seguir. Porque a questão da gente crescer dentro de uma desorganização, ele causa mais problemas do que vantagem. Então é isso que eu quero encontrar, quero buscar um equilíbrio de crescimento. Exatamente, crescer com lucro, né, Maurício? Crescer com lucro, isso. Não crescer com trabalho. Não crescer só faturamento, crescer com lucro, senão não adianta. Né? Não adianta, E aí, veja só, você tem, falando ainda de funcionário e falando de lucro, lucratividade, vamos lá. Você tem uma grande vantagem que é você ter uma loja, né, e você abrir uma segunda loja. Bom, o que teria sido o ideal? Não sei se você fez isso. O ideal é o seguinte, até para você evitar queda de desempenho dos funcionários. Imagine que você tem uma loja, eu tenho um aluno que tem uma entrevista recente, aí eu queria que você anotasse, chama-se Regimauro. Você vai lá no meu canal, bota lá. Ele é de ótica. Ele tem 3 óticas. E o que eu li? Ele é um aluno de outubro, né? Ele aumentou a lucratividade em 90% e o faturamento agora, não lembro, acho que, não lembro o faturamento, eu realmente não lembro, mas aumentou bastante também, mas eu não lembro. Agora a lucratividade aumentou 90%. 90%. E o que eu disse para ele, o que eu vou lhe dizer agora, que é o seguinte, o que a gente vai fazer isso com você, viu, no método, que é o seguinte, veja, a gente vai pegar a sua loja, matriz, tá? E a gente vai pegar essa loja, vai torná-la muito lucrativa. E aí vamos torná-la lucrativa usando o método, tá? Eu não vou olhar para a segunda loja, você vai continuar olhando, mas eu não vou olhar para a segunda loja, eu vou olhar para a primeira, que é a matriz, ou vou olhar para a segunda, você vai me dizer. Eu vou preferir olhar para a primeira, porque é mais antiga, né? Isso.
A gente vai pegar essa loja, foi o que eu fiz com o Regimório, vai tornar ela muito mais, não é mais lucrativa, é muito mais lucrativa, vai faturar mais, vai desenhar os processos dessa loja, vai ter os melhores funcionários, vai. E aí, quando você tiver isso, você vai poder abrir quantas lojas você quiser. Porque você vai ter quase que uma franquia. Você vai ter os processos documentados, o perfil das pessoas, o quanto essa empresa dá de lucro, o quanto você quer que uma loja dê de lucro, a maneira com que você vai vender no mundo digital. Você vai aprender isso tudo com essa loja, você vai replicar esse modelo com as outras lojas. Percebe? Sim. Esse teria sido o mundo ideal, né? Você só abrir a segunda loja quando... Mas, claro, que o mundo não é assim, né? Mas agora a gente vai fazer isso. A gente teve um boom, e logo após que a gente teve esse boom, foi o período que eu abri a segunda loja. Que, não vou dizer que foi ruim, mas ela nos trouxe, assim, problemas em dobro. Se eu já tinha problema em um, eu acabei duplicando problema, e não arrumando soluções. Então, isso que você está me falando vai ser bem interessante, que eu começo a arrumar solução para uma e depois a gente consegue organizar melhor a outra, e não distribuir problemas como aconteceu. Exatamente. Eu acabei tirando os melhores que eu tinha em uma loja, funcionários que eu tinha em uma loja, e levei para outra loja que eu estava abrindo. Então, e muitos dos clientes migraram para a nova loja. Então a gente deixou de ter um resultado bom na primeira loja e não passamos a ter um resultado tão bom na segunda loja. Porque só houve uma migração, eu não tive um crescimento, eu tive uma migração. Então eu basicamente permaneci com a mesma venda, os mesmos valores, com um trabalho maior. Provavelmente o lucro caiu, né, como um todo. O lucro caiu, porque eu arrumei mais trabalho do que lucro. Exato. Né? Mas nós vamos corrigir. E temos como corrigir. Com sua ajuda. Eu vou lhe pedir uma coisa agora que vai servir para todos os alunos que estão me ouvindo ou que vão ouvir depois, que é o seguinte: a gente precisa usar menos a palavra organizar. Assim, eu quero organizar a minha empresa. Bacana, eu também quero que sua empresa seja organizada. Mas eu quero que, acima de tudo, sua empresa seja o quê? Adivinha? Lucrativa. Lucrativa. Eu prefiro que ela seja desorganizada. Isso. A gente tem esse hábito de falar organizar, mas talvez por essa palavra que você tanto usa, que é a lucratividade, que a gente usa menos. Porque dá essa impressão que é uma coisa bagunçada. Não, não é. É uma coisa que segue todos a organização possível. A lucratividade é que não está sendo satisfatória. Pois é. Né? Não tem nada demais, não tem nada errado falar a palavra organizada. A gente vai organizar a sua empresa. Não, compreendi perfeitamente. Que a gente associa muito uma coisa a outra, a organizar e lucrar, e são diferentes os processos. Bem diferentes. Maurício, prazer em falar com você, viu? Mais alguma pergunta ou deixamos para a próxima? Deixamos para a próxima. Eu quero ir passo a passo. Como diz a canção, ando devagar porque já tive pressa. Pressa eu já tive. É isso aí. Hoje